Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou João Paulo Medeiros. Vamos dar início agora a mais uma sabatina do Jornal da Paraíba, com os candidatos a prefeituras do interior do estado. É o momento em que você, eleitor, poderá conhecer um pouco mais desses candidatos e que eles, claro, irão expor mais sobre suas propostas, projetos e o que pretendem fazer para melhorar a vida das populações desses municípios. Lembrando que o conteúdo desta entrevista estará disponível no site do Jornal da Paraíba e também na Rádio CBN, e que esses sabatinados irão responder a 25 minutos de perguntas e de questionamentos que serão feitos durante essa entrevista. Aqui conosco já o candidato à prefeitura do município de Souza, no Alto Sertão, o Helder Carvalho, do PSB, a quem desde já eu agradeço muito pela participação e pela presença aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, candidato. Muito obrigado, João Paulo. Cumprimentar Pedro, saudar a todos da CBN, do Jornal da Paraíba, cumprimentar de forma especial a todos os paraibanos, de forma específica a minha cidade, no Alto Sertão Paraibano, Souza. Estamos aqui felizes pelo espaço, participando dessa sabatina, e dizer que estamos à disposição para tratar de todos os mais variados temas pertinentes à nossa causa, que é Souza. Quem está aqui conosco participando dessa conversa é o colunista do blog Pleno Poder, do Jornal da Paraíba, Pedro Pereira. O candidato Helder Carvalho é o sabatinado de hoje, como eu disse, já foi chefe de gabinete da atual gestão do município de Souza e agora tenta essa eleição disputando o pleito eleitoral deste ano lá no município. Candidato, eu vou começar as perguntas e o seu tempo vai começar a contar também a partir de agora, serão 25 minutos corridos. Candidato, a população de Souza reclama de alguns problemas históricos. Um deles, o abastecimento de água no município, que hoje é administrado, é gerido pela DAESA, um órgão municipal. Além da questão do racionamento no fornecimento de água. Eu pergunto ao senhor, por que esse problema ainda persiste, já que o senhor é apoiado pelo atual prefeito Fábio Taironi, e o que o senhor pretende fazer, caso seja eleito, para resolver essa questão? Existe, na verdade, como você falou, um problema histórico. Em 2004, a empresa, que é uma autarquia, que controla a distribuição de água na nossa cidade, o DAESA, foi criada no papel, por mera politicagem, para ganhar uma eleição. Não se tinha uma pá, não se tinha uma enxada, não se tinha um carro de mão, e hoje a gente, infelizmente, colhe ainda os frutos. A priori, o prefeito Taironi pensou em devolver ou privatizar, mas só que nós precisávamos do DAESA porque havia um déficit também de saneamento básico. Tanto que, ao final deste ano, o DAESA estará executando 80 mil metros de saneamento básico, 80 quilômetros. Inclusive, todas as ruas que o prefeito Taironi pavimenta em paralelo ao asfalto, o saneamento está passando por baixo. Então a gente precisava não entregar naquele momento, porque caso entregasse, a gente não teria como executar o saneamento, a depender tão somente da nossa vontade. Existe também uma melhoria na distribuição da água. Isso tem que ser. Nós temos um problema hoje nas pontas de rede, que nos lugares mais longínquos e nos locais mais altos. São problemas pontuais que existem e no governo, e plano de governo já consta, um modelo inclusive foi aplicado na cidade de Jaguaribe, no Ceará, que passava pelo mesmo problema. Foi trocado toda a rede de amianto por PVC e construído estações elevatórias. Estamos presos, inclusive, a uma lei que criou da ESA, que diz que qualquer decisão a ser tomada por qual destino seguir com o órgão, nós temos que colocar em plebiscito. Seguindo a lei, nós vamos ver qual caminho percorrer. Ou devolvê-lo, garantindo que aquela margem de isenção para as pessoas que não podem pagar continue, ou enfrentar e adotar um modelo de Jaguaribe, que resolveu definitivamente o problema local. Então quer dizer que uma das possibilidades é entregar o fornecimento de água novamente ao Estado? A ser deliberado pelo plebiscito. Agora, uma condição é que seja garantido a isenção da garantia mínima do pessoal que não pode pagar ser mantida em qualquer caso, ou por um caminho ou por outro. Ainda sobre essa questão da falta d'água, candidato, seja muito bem-vindo à nossa Pedro. sabatina do Jornal da Paraíba. Outra indagação da população de Souza é a questão do racionamento, porque, inclusive, o açude de São Gonçalo, nos últimos tempos, está com a capacidade aceitável e esse racionamento ainda existe na cidade. Há
ou deve haver algum projeto para acabar com esse racionamento ou diminuí-lo para que a água chegue a contento na casa da população com tanto mais de O frequência? racionamento se dá exatamente pelo que eu falei, porque a rede é toda de amianco, antiga, velha, não aguenta. A pressurização causaria estouros na rede, e aí entraria num colapso de abastecimento d'água. Souza, nos últimos anos, principalmente nas duas gestões do prefeito Tairone, evoluiu muito em muitos aspectos. Inclusive, não podia se pensar em grandes avanços, porque recebemos uma prefeitura com salário atrasado. Em 2017, nós pagamos 17 folhas, as 12 do exercício, um 13º mais 4. Então, as prioridades de início eram outras. Definitivamente, chegando com a força de Deus e a vontade do povo, a Prefeitura de Souza vamos sanar desta forma que foi colocada. Candidato, além dessa situação da água, outra reclamação do pessoal de Souza está no fornecimento de energia. Isso porque os moradores pagam mensalmente uma taxa de iluminação que, inclusive, foi alvo de críticas da situação antes de chegar ao poder. Mas mesmo com a vitória da situação algumas eleições atrás, essa taxa permanece. O senhor, caso eleito, tem algum tipo de projeto para reduzir ou abolir essa taxa da iluminação, que é tão polêmica lá em Souza? Não, na verdade, não há reclamação no fornecimento de energia. O que há reclamação é uma reclamação antiga que não cabia no momento da criação da taxa, porque o serviço não era prestado. Se cobrava a taxa e o serviço era de péssima qualidade. Hoje o serviço é prestado, as ruas são iluminadas, as mais variadas praças construídas e reformadas são todas iluminadas, e aí eu acho que esse quesito está superado. Na verdade, repito, o serviço era cobrado e não era prestado, por isso a polêmica. Candidato, vamos falar agora sobre saúde, né, que é um tema que interessa, via de regra, toda a população dos municípios e também no caso de Souza. A saúde básica de Souza enfrenta problemas constatados pelo Ministério da Saúde, que coloca o município na posição 205 entre os 223 municípios aqui do estado no quesito de atenção básica. Pergunta ao senhor, como é que o senhor pretende, se eleito, melhorar a atenção básica do município e por que isso não foi feito até agora, nos últimos 8 anos da gestão Fábio Tairone? Eu vou falar do que nós fizemos. A intenção, inclusive, que consta, é um projeto de continuidade com avanços. Perceba, a rede de atenção básica ela saiu de 26 UBS para 38, com âncoras na zona rural. Nós criamos, juntamente com um grupo político liderado pelo prefeito Fábio Tairone, do qual, inclusive, eu sou fruto, eu represento um grupo político aqui, um centro de imagem próprio da Prefeitura Municipal. Nós criamos um centro de reabilitação próprio. Nós trouxemos, em parceria com o governo do estado, um centro de reabilitação em convênio com o governo do estado, que atua também, um estadual e um municipal. Nós trouxemos recentemente, em parceria com o governador João Azevedo, um centro oncológico, uma extensão do Hospital Laureano, que hoje funciona em Souza, e acoberta as 9 cidades que geram o bloco da Grande Souza. Nós inauguramos recentemente o centro oftalmológico. Nós inauguramos também, reinauguramos ou reabrimos a UPA, que em outro momento foi aberta, passou 4, 5 dias aberta, depois até as camas retiraram. Matérias comprovam a alegação que eu faço aqui. Então, a saúde estava no caos, estava de férias, não estava funcionando, e nós estamos tentando reconstruir. Para o nosso governo, evidentemente, nós vamos criar um centro terapêutico educacional para neurodivergentes, ampliar mais ainda na zona rural essa rede de atenção básica, trazer, juntamente em parceria com o governo do estado, uma sede do IML para a Souza, que hoje só tem em Cajazeiras, a mais próxima, reabrir, eu creio que já para esse ano, prefeito Tairone, mas se não acontecer em detrimento do tempo, nós vamos abrir o Hospital de São Gonçalo. A base descentralizada do SAMU, que outrora foi aberta, passou alguns dias, nós vamos levar para São Gonçalo e o distrito de Lagoa das Estrelas, e o Hospital da Mulher, que é em parceria do governo do estado com o governo municipal, que é um investimento de 75 milhões, que vai desafogar todo o fluxo da capital João Pessoa, dos hospitais de Campina Grande, e vai beneficiar a grande região do Alto Sertão Paraibano. Candidato, o senhor citou alguns números aí, inclusive da elevação do número de unidades básicas de saúde, que, segundo o senhor, foram promovidas na gestão Fábio Tairone, mas eu pergunto, reforço a questão, por que a elevação desses números, a elevação quantitativa dessas unidades não refletiu na melhoria do serviço, já que o Ministério da Saúde coloca ainda a cidade na posição 205, uma posição incômoda diante do cenário estadual? Com certeza, um processo de reconstrução está sendo feito.
né? O IDEB, nós pegamos acho que 3,2%. Plantamos a semente e o IDEB hoje de Souza, evidentemente na educação, é 6,4%, maior inclusive que a média estadual e Mas nacional. no caso da atenção básica, onde está a falha, já que houve o aumento das equipes, houve o aumento de ações? Eu acho que é a informatização. A informatização nós evoluímos, talvez esses números não apareçam ainda no sistema da Rede SUS Nacional, eu creio, só posso acreditar isso, mas que a expansão de fato e de direito aconteceu, inclusive com a implementação de novos serviços, os citados aqui, que é fato relevante e o povo de Souza sabe do que eu estou falando. Candidato, falar um pouco agora da conjuntura política que o elevou ao patamar de candidato a prefeito na cidade de Sorriso. Uma discussão que se estendeu até o último momento, pode-se dizer, das convenções, foi a questão de quem seria o seu vice na chapa majoritária. Outros grandes nomes foram colocados à mesa, a exemplo do atual vereador Aldeon Abrantes, e a escolha acabou sendo por Zé Célio. Como é que se deu essa definição? Como é que Aldeone e o próprio candidato, o senhor próprio, enxergou essa situação, já que o nome de Aldeone era tão cotado, principalmente pela cúpula nacional do PT? E vou aproveitar a pergunta, Canato, e já questionar também como será a participação, como é que o senhor pretende fazer com relação à participação de seu vice em sua gestão, caso vocês sejam eleitos. Esse processo de Souza foi até atípico, porque a gente nunca viu pré-candidatura para vice. Em Souza teve essa pré-candidatura para vice, muito me honra, inclusive, porque tínhamos o método Dr. Zé Célio, que é o candidato a vice, tínhamos Aldeon Abrantes, que é um decano na política, 10 mandatos, Aldeon competente, inclusive representa o nosso Souza Esporte Clube, tínhamos Homero Neto, filho do deputado Lindolfo Pires, tínhamos também um outro médico, amigo, Dr. N. Medeiros, e tudo se antecipou muito. A política em Souza esse ano foi atípica nesse aspecto do vice, mas também na antecipação. Em outubro, novembro do ano passado, a gente já estava conjecturando as chapas. Uma antecipação provocada pela oposição, mas que aí, evidentemente, por estar dentro do bloco político, teríamos que também avançar. E, veja, preferiria todos. Estabelecemos alguns critérios, um deles pesquisa, e na hora de sentar para deliberar, foi o que prevaleceu. Dr. Zé Célio tinha essa margem nas pesquisas internas e prevaleceu, mas todos os nomes muito qualificados, e é tanto que estão ladeados nessa caminhada com a gente, estamos unidos a muitas mãos, e Aldeone, tanto como Dr. N, como o Homero Neto, também darão seu contributo para o governo. Com relação à participação do Zé Célio é um profissional exemplar, é um cara que agrega e qualifica muito a chapa, porque traz consigo a experiência, a sensatez, o trabalho humanizado na medicina que ele sempre todo. Ele costuma dizer, e eu gosto muito dessa frase, que ele aprendeu a fazer medicina, como sempre, da porta para dentro. Medicina da porta para fora não existe. Então isso é muito importante, essa ele agrega e nos ajudará muito, tanto na saúde como nos outros setores da administração pública municipal em Souza. O senhor é apoiado pelo prefeito Fábio Tairone, se eleito vai ser uma gestão de continuidade, mas evidentemente vai querer também dar um pouco da sua cara, do seu perfil à gestão municipal. Do ponto de vista administrativo, do organograma da prefeitura, o senhor pretende fazer alguma mudança em secretarias, fundir algumas pastas ou criar novas pastas na estrutura da prefeitura? Como é que o senhor pensa essa questão? Com certeza. A administração de Helder e do Dr. Zé Célio terá a cara do povo, com um incremento que evidentemente nós vamos dar. Eu vou, primeiramente, como primeiro ato de gestão, nessa parte da gestão e administração pública, fazer uma reformulação no organograma. Nós temos alguns ajustes a fazer, pretendo inclusive desmembrar a Secretaria de Agricultura para se tornar Secretaria de Agropecuária, que é um braço forte que vamos explorar durante nosso governo, deixar a Secretaria do Meio Ambiente desmembrada, trazer também como inovação o Orçamento Democrático Municipal nos bairros e nas comunidades rurais. Vamos pegar ali uma escola, um PSF, para um dia, uma vez no ano, na construção do orçamento do exercício seguinte, nós ouvirmos 3 prioridades da população, encurtando ainda mais essa distância, para ouvir, saber os anseios, ir lá, debater e conversar, fazer essa mesa redonda de debate, isso é muito importante. Então vamos sim, dentro do governo, evidentemente que dentro do governo Tairone, eu tenho um governo, de pessoas que vamos aproveitar e na hora em sendo concebida essa missão por Deus e o povo, montar nossa equipe com base técnica, competência e evidentemente política.
Helder, a gente falou agora da questão do organograma da gestão Certo. e cabe demais o gancho de saber quais serão os pilares de uma futura gestão, de uma possível gestão de Helder Carvalho. Quais serão os principais focos que o senhor, caso sente a cadeira do prefeito, deve ter já a partir do primeiro dia de gestão? Olha, veja, eu vou te explicar um dado relevante. Eu acho que nós não podemos priorizar uma frente ou outra. Infelizmente, pela forma de construção ou de reconstrução que nós estamos fazendo, é um projeto político para 20 anos, para 5 boas gestões, para a Souza realmente se alavancar, porque, infelizmente, eu vivi salário sendo pago com bomba, e por lote, letra A, letra D, soltava bomba. Eu presenciei, como filho de Souza, inauguração de sinal de trânsito. Eu presenciei escândalos de funcionários fantasmas. Né? Hoje, após voltar, o prefeito Tairone quebrou vários paradigmas. Talvez Helder seja o último, porque a campanha de Helder não vem de vitrine política familiar, a campanha de Helder não é porque é multimilionário. Então, esse é um paradigma também daquela cidade, de um tradicional jeito de fazer política. Eu costumo dizer que eu não posso isolar ou ter uma frente. Na infraestrutura, nós temos 840 logradouros, dos quais, ao final desse ano, 500 vão ser pavimentados em asfalto e encalçamento pelo prefeito Tairone. Né? Na parte dos abastecimentos d'água, que é água na torneira e no chuveiro das pessoas da zona rural, mais de 80, programa Viva Água. Nós temos um programa Rota Alternativa, que é para ampliar a rede de pavimentação asfáltica e desobstruir as principais artérias, interligando os bairros por outras vias. Isso é muito importante. Um centro de convenções para justamente evoluirmos na Secretaria de Agropecuária e trazer ao povo da Paraíba e do Nordeste o que Souza tem a produzir, que é muito forte na agricultura, na bacia leiteira. Souza já chegou a ser a terceira economia paraibana, hoje é a 8ª. Então, isso tudo é muito relevante e a iniciativa privada só precisa que o poder público não atrapalhasse. Infelizmente, em determinado momento lá atrás atrapalhou, só que agora, repito, há muitas mãos, nós vamos reconstruir isso, priorizando a agropecuária, priorizando a saúde nessas construções e nesses avanços que eu acabei de colocar. O braço social do governo é muito forte. Nós vamos expandir uma casa de apoio que já tem em João Pessoa para Campina e Patos. São locais que necessitam, porque às vezes a pessoa vem tomar quimioterapia, como vem no ônibus, se for a primeira, passa o dia esperando, sofrendo às vezes numa sombra. Então nós vamos também dar esse suporte, que já existe em uma pessoa, que inclusive lá é uma casa própria, obra vinculada à chefia de gabinete da nossa gestão. Isso é muito importante. Também há de se constatar que dentro dessa logística toda para reformulação da cidade, nós temos que ver que a cidade não é receita de bolo. Ela não coloca o ingrediente, ali está pronto, não precisa fazer mais nada. É um projeto de continuidade. Todo dia o governador João Azevedo diz uma frase interessante que diz: fazer gestão pública é como dona de casa. Você termina de arrumar a casa, no outro dia tem que começar o serviço todo de novo. Então é um processo muito dinâmico. Né? Nós, só para finalizar, na condição de chefe de gabinete, temos essa condição de flutuar. Tivemos a oportunidade de flutuar em todas as pastas, e hoje temos a condição de fora, enxergar a Souza aqui e ver tudo de bom que o prefeito Tairone fez para ser mantido e com grandes avanços que alguns eu acabei de citar. O senhor falou de um tema aí que remete à questão da agricultura. Isso. O que é que o seu plano de governo pretende implementar nesse quesito em específico, já que Souza, por exemplo, tem as Várzeas de Souza, uma obra histórica ali naquela região, mas que em alguns momentos, durante os últimos anos, você teve a queda na produtividade, na produção dos alimentos ali naquela área, né, de Souza. O que fazer para impulsionar, para que o município volte a produzir a partir das Várzeas de Souza? Isso, João. Nós sofremos, a cultura maior é o coco, a estiagem, acho que foi 2009, a estiagem foi 2009, posterior a 2009 veio e acabou com a cultura do coco, e aí a gente tem essa cultura como principal, mas também tem outras. A cultura do coco demora muito, né? Esse plano de governo a gente colocou e vai direcionar como pilar, como o Pedro falou, também para a secretaria, por isso o desmembramento, né? Vamos capacitar a técnica, orientar o pequeno e médio agricultor, né? Vamos fazer esse trabalho para que esses produtos virem selo e a gente possa apresentar uma vez no ano nessa feira.
nesse parque de exposição, tanto a questão da pecuária como a questão do agro. Né? Então, é fortalecer isso aí, fortalecer esse braço, dar capacidade técnica, dar a logística necessária, para que essas pessoas possam ter a orientação técnica e o aparato para produzir com qualidade. O senhor falou agora sobre um assunto importante, que é a questão da exposição da cidade. Souza é nacionalmente conhecida pelo Vale dos Dinossauros, um dos maiores, se não o maior sítio arqueológico do Brasil, e é uma cidade turística do nosso estado, está na rota turística do nosso estado. O que é que o senhor planeja e pretende fazer para elevar ainda mais o patamar de Souza nessa situação, nesse aspecto turístico? Em parceria com o governo do estado, nós acabamos de investir quase 3 milhões de reais. Né? Isso é até uma recomposição ambiental da empresa Rio Alto, compensação energética, de 22 milhões, dos quais quase 3 já foram aplicados agora, e 18 milhões, pouco mais de 18 milhões, vão ser aplicados até o final de outubro, se inicia. E aí, nessa primeira parte, já foram reestruturadas as passarelas, onde você visualiza as pegadas, né? O museu arqueológico também foi reestruturado. E aí, essa segunda leva vai trazer um restaurante, passarelas com a transparência do vidro, para que sejam preservadas essas pegadas. Ambiente. Essas intervenções serão no Parque dos Dinossauros? Isso. Essa administração do Parque dos Dinossauros é do governo do estado. Isso. A Secretaria de Turismo Municipal funciona lá, mas existe uma área de preservação histórica ambiental que a gente tem dificuldades, porque há de se aprovar para tudo que vai fazer um plano de manejo, né? Evidentemente, para a preservação das pegadas. E aí o governo do estado, em parceria conosco, está executando essa primeira parte e até o final de outubro vai começar essa segunda parte, que é importante demais e vai, na verdade, agregar muito ao turismo. Souza tem um turismo religioso já muito forte, Estátua de Frei Damião, Milagre Eucarístico, mas o turista, quando vai para Souza, ele vai passar o dia e não pernoita. Então, nós temos que criar uma rota, e está dentro do plano de governo, que o turista vá, pernoite, passe 2, 3 dias. Inclusive, conversava agora com o Siqueira, falando do Museu do Cangaço, que é uma intenção nossa também de colocar lá, para que se tenha mais atrativos, crie essa rota, repito, e o turista passe não só um dia, não seja um turista flutuante, mas fica ali 2, 3 dias na nossa cidade. Candidato, recentemente o Tribunal de Contas do Estado publicou uma resolução que estabelece que os municípios e o Estado também precisam ter no máximo 30% de servidores contratados de forma temporária com relação aos efetivos, essa comparação entre temporários e efetivos. O município de Souza hoje é um dos 179 municípios da Paraíba que descumprem essa resolução, ou seja, que o número de servidores temporários ultrapassa esses 30%. Por que isso acontece hoje em Souza, né? O senhor pode responder a partir justamente por ser um candidato apoiado por Fábio Taironi, e caso o senhor seja eleito, o que o senhor pretende fazer para regularizar essa situação? Só tem uma saída para isso, que é concurso público. Essa reorganização do organograma já também é um complemento à intenção, que nós temos um concurso público vigente, e a intenção de reorganizar é justamente para reestruturar, porque, infelizmente, alguns setores, em detrimento de um concurso feito lá em 2016, foi chamada uma leva, inclusive depois embargado por decisão judicial, de forma genérica, indiscriminada, lotou alguns setores, outros ficaram com déficit. Então, essa reformulação nos vai dar um norte do que precisa ser suprido, certo? E aí fazer a equalização dessas contratações. E realmente, evidentemente, hoje eu não vejo e não existe nenhum caso de um servidor na Prefeitura de Souza que não trabalhe. Eu lembro, em 2017, quando chegamos na Casa de Souza, que é um braço, é um departamento que funciona na chefia, eu puxei uma relação com 48 servidores, dos quais 16 apenas trabalhavam, os demais nomes citados, fulano com esse não, fulano com esse não. Então, era um absurdo. O que foi feito à época com relação a isso, após essa descoberta? A época foi cortado, né? A gente passou a enxugar o quadro, lá ficou a priori só os efetivos, evidentemente, e o quadro de comissão que coordena a Casa de Souza. Hoje eu acho que nós temos 3 ou 4 contratados lá,
na parte da limpeza e está bem mais enxuto. Então, a Mas o senhor intenção... denunciou essa situação, por exemplo, ao Ministério Público? Isso foi feito em auditoria. Eu era chefe de gabinete, havia uma auditoria contratada, isso foi colocado tudo dentro da auditoria. Eu acho que, inclusive, existe processo judicial para apurar isso, né? Na verdade, repito, dentro dessa concepção da reformulação do quadro comissionado, há também essa extensão para abrigar essas pessoas. A gente vai chegando nos minutos finais da nossa entrevista, candidato, mas um ponto importante também que não poderia deixar de ser tocado é a questão da educação. Souza, de acordo com o IDEB, figura bem nos índices de alfabetização e permanência dos alunos na escola dentro da faixa etária em que cada aluno se encontra sob a égide do município. O que é que o senhor pretende fazer para melhorar ainda mais esses índices a partir, caso eleito, do dia 1º de janeiro? Nós temos na educação básica já esse avanço, a nota acima do IDEB, acima da média nacional e estadual. Há uma implementação inicial em algumas escolas já com ensino integral, com letramento de matemática, de português, com robótica, que nem nas escolas particulares muitas não existe. E a intenção é expandir essa educação em tempo integral para toda a rede de ensino municipal, promover, evidentemente, umas Olimpíadas de Educação Municipal, para que a gente estimule o jovem e aí dar uma bolsa a se estudar da melhor forma possível para que ele possa utilizar no futuro, né? Também é do nosso interesse brigar, lutar junto ao governo do estado da Paraíba para transformar o polo da UEPB, que funciona em Souza, em campus. Isso seria uma conquista muito grande, inclusive para a economia local. Candidato, o senhor tem 30 segundos para as suas considerações finais, o recado final. Pois não, só agradecer a oportunidade, repito, reiterar o agradecimento à Rede Paraíba de Comunicação de um modo geral, agradecer a você, João, a Pedro, pela possibilidade de estar aqui representando nossa cidade e abraçar a Paraíba e de forma muito especial a Souza e todo o seu povo. Muito obrigado. Terminamos aqui mais uma entrevista das séries sabatinas realizadas pelo Jornal da Paraíba. Lembrando que esse conteúdo por inteiro estará à disposição de nossos internautas no site do Jornal da Paraíba, também no YouTube, assim como no site da Rádio CBN, e será repercutido ao longo dos dias nos veículos da Rede Paraíba de Comunicação. Até mais.